Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando o princípio da legalidade tributária. E eu expliquei para vocês, né, o disposto no artigo 150, inciso 1, a diferença entre legalidade e reserva legal, e nós começamos a ver as exceções ao princípio. E aí eu dei para vocês o artigo 153, parágrafo 1º, o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, letra B, que trata da CID Combustíveis, e ficou faltando nós analisarmos uma terceira exceção, que também é bem específica, que é a que diz respeito ao ICMS. Qual é a terceira exceção? Ela está prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, letra C da Constituição. 155, parágrafo 4º, inciso 4, letra C. E aí eu vou ler com vocês. Ele diz o seguinte: as alíquotas, então, novamente, destacar algo que eu já falei para as duas primeiras exceções. Elas só dizem respeito a alíquotas. Eu não tenho exceção para nenhuma outro tipo, de outro elemento quantificativo, como é o caso da base de cálculo. Eu não tenho exceção para isenções. Na verdade, as exceções são somente para alíquotas. Então, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal nos termos do parágrafo 2º 12G. Observamos. Primeira observação, deixa eu ler o parágrafo 4º, né? Porque eu pulei, fui direto para o inciso 4º. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 12H. Qual é a hipótese do 12H? Não é qualquer ICMS. 12H. Cabe à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10b. Então, vamos entender isso. Esse caso concreto é o chamado ICMS monofásico. Eu gosto de explicar ele aqui porque a gente vai dar, nós vamos ver que ele é uma exceção também à anterioridade geral, então é importante que a gente tenha vocês entendam bem qual é essa hipótese, né? Então, o que é o ICMS monofásico? O ICMS é um imposto que é plurifásico. Regra, ele é plurifásico. O que significa isso? Você tem diversas fases de circulação de mercadorias. Então, você tem a produção, você tem a fase da indústria e você tem a fase do comerciante. Cada fase de circulação de mercadorias vai ter a incidência, vai gerar a incidência do imposto. Então, quando a mercadoria sair do estabelecimento do produtor, vai haver o recolhimento do imposto. Isso sem que a gente fale de substituição nem nada, tá? Regra assim geral. Então, saiu a mercadoria do estabelecimento do produtor, incide o imposto do Estado. Saiu a mercadoria do estabelecimento do industrial, incide o ICMS. Saiu a mercadoria do estabelecimento do comerciante, incide o ICMS. Então, vocês vejam que ele é plurifásico. Você vai incidir em cada uma dessas fases. Só que no caso lá do parágrafo do 12H, né, do parágrafo 4º, que é uma hipótese exclusivamente relativa a combustíveis e circulação de derivados, né, gasolina, álcool, você vai ter a possibilidade da lei complementar prever uma única incidência. Então, ao invés de você ter uma incidência para cada uma das fases, a lei complementar vai definir uma incidência única. Então, você vai concentrar o fato gerador, a incidência do ICMS em uma das fases. Por isso que é monofásico. E aí a lei complementar é que vai definir, né, quando é que isso vai acontecer. E aí, nesse caso do ICMS monofásico, nós vamos ver que existe uma exceção em relação às alíquotas, ok? Então, essa lei complementar existe? Existe. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, né, esse módulo a gente não vai tratar dos impostos e espécies, só da parte constitucional tributária, né? Eu não vou tratar da lei complementar
do ICMS, do ISS, só da parte constitucional e o CTN. Mas então, vocês, se quiserem se aprofundar, o ICMS monofásico, ele está regulamentado pela Lei Complementar 192 de 2022. Essa figura do ICMS monofásico, ele foi introduzido por uma emenda constitucional, né, que é a 33 de 2001, e aí a Lei Complementar é a 192 de 2022. Além da Lei Complementar 192, existe um convênio do CONFAS, que é o 16 de 22, né, que regulamenta essas hipóteses. Os convênios nós vamos estudar, o CONFAS, ele reúne secretários de Fazenda, né? No ICMS, os convênios são extremamente relevantes para as operações interestaduais. Então, esse convênio CONFAS 16 de 22 trata exatamente do ICMS monofásico, ok? Então, nessa hipótese da Lei Complementar 192, nós vamos ter uma única incidência, e aí nós teremos uma exceção à legalidade. Então, deixa eu ler com vocês novamente o inciso 4º. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal nos termos do parágrafo 2º 12G, observando-se o seguinte, e aí a exceção é a linha C. Poderão as alíquotas serem reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b, que é a anterioridade geral. Então, por que isso é uma exceção? Porque aqui, vejam, o princípio da legalidade. Você precisa de lei para criar e majorar, e também para reduzir, porque está previsto lá no CTN. E aqui as alíquotas, elas não serão estabelecidas, reduzidas e restabelecidas, né, por lei, mas por deliberação dos Estados e Distrito Federal nos termos do parágrafo 2º 12G. Esse parágrafo 2º 12G, ele trata dos convênios do ICMS, os convênios que são celebrados no âmbito do CONFAS. Então, e convênio, apesar de eles tratarem, né, muitas vezes de matéria de lei, de reserva legal, como isenções, eles são meramente autorizativos. Eles não são as fontes primárias, né? Eles autorizam que os estados, por meio de lei própria, concedam os benefícios. Então, os convênios do ICMS, apesar de eles seriam obrigatórios em alguns casos que a gente vai estudar, eles não são fonte primária, né? Eles, na verdade, eles são meramente autorizativos. Mas vocês vejam, o convênio ele é celebrado por secretários de Fazenda, é poder executivo. Nós vamos ver que os convênios depois são publicados publicados no Diário Oficial da União e são ratificados por decretos estaduais, decretos do Poder Executivo. Então, por isso é que muitos autores citam essa hipótese como uma exceção ao princípio da legalidade, porque as alíquotas não vão estar previstas em leis, elas vão ser estabelecidas, elas vão ser reduzidas e elas vão ser restabelecidas e fixadas por convênios, tá? E aqui o convênio, nesse caso, vão ser eles que vão fixar, né? Então, eles não são, nesse caso específico aqui, ele não vai ser o autorizativo naquele sentido de que vai depender de uma lei posterior, não, porque aqui não é um benefício fiscal, né? Então, ele vai, uma utilização excepcional dos convênios, né? E então, as alíquotas serão fixadas, reduzidas e restabelecidas. E quando elas forem reduzidas e restabelecidas, elas não precisam observar a anterioridade geral. A restabelecer, voltar para a alíquota original, né? Eu expliquei isso quando nós vimos a CID combustível. Então, que é uma exceção, porque tudo será feito por um ato que não é do legislativo, né? Você não tem atuação do legislativo, né? A fixação, a redução, o restabelecimento, a majoração, tudo é feito por meio de convênios, né? Tem autores até que acham que isso seria inconstitucional, porque nós vamos ver que as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais, elas são fixadas por resoluções do Senado, né? E aí, que é do Poder Legislativo. Só que aqui não acontece isso, né? Você não passa pelo Legislativo, né? Por isso que é uma exceção à legalidade.
O convênio é assinado pelos secretários de Fazenda e, repito, é ratificado pelo chefe do executivo, pelo governador, mediante a publicação de um decreto, né? Eu vou explicar os convênios, mas a regra é essa. Então, é tudo poder executivo. E como aqui não é meramente autorizativo, porque não é um benefício fiscal, né? Você não, o próprio convênio é que vai ser responsável por isso, né? Então eu vou ter uma situação onde você não tem a atuação do legislativo, tá? Então por isso que é uma exceção ao princípio da legalidade, ok? E quando você reduzir e você restabelecer, você também tem uma exceção à anterioridade geral. Quando você aumentar, tem que observar a anterioridade. Quando você reduz e restabelece, não precisa observar, ok? Mas do ponto de vista da legalidade, tudo é feito mediante convênio, ok? E assim nós fechamos a última exceção. Vamos explorar um pouco mais a ideia de legalidade, né? A Constituição diz que você não pode exigir o tributo ou majorar o tributo senão em virtude de lei. A primeira questão que eu acho que é importante, né, já que a gente já viu as exceções, é analisar que tipo de lei é essa, né? Será que quando a Constituição exige lei para criar o tributo majoral, até quando o CTN exige lei para reduzir, ele está tratando de uma lei ordinária? Ou será que precisa ser uma lei complementar? Na hora que o ente federativo ele exerce a sua competência, ele institui um tributo, né? Ele majora, ele reduz, ele dá um benefício fiscal, e tudo está relacionado à competência tributária, ele precisa de uma lei complementar ou bastaria uma lei ordinária? O entendimento pacífico é no sentido de que, como regra, os tributos são criados por lei ordinária. As exceções estão previstas na Constituição Federal. E aí ela expressamente exige lei complementar para a criação, para a instituição daquele tributo. Então, se a Constituição nada disser, a regra é lei ordinária. Quais são as exceções? Quais são os casos em que a Constituição exige lei complementar para a instituição desse tributo? Primeiro caso, empréstimo compulsório. Essa exigência está no artigo 148 da Constituição Federal, 148. Nós já vimos aqui que o empréstimo compulsório é da competência da União. Então, quando a União institui um empréstimo compulsório, ele faz através de uma lei complementar. É uma exigência, até porque é um empréstimo excepcional, né? Você vai ter que devolver, você tem casos específicos de cabimento, e aí você vai precisar de lei complementar. Primeira exceção é essa. Primeiro caso, né, em que se exige lei complementar, por isso que eu estou chamando de exceção. Segundo caso, onde a Constituição exige lei complementar. Artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, 1537. Esse é o chamado IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que também é um imposto federal, né? O artigo 153 traz os impostos federais, mas que nunca foi instituída. Como eu já mencionei aqui, a União nunca exerceu a sua competência. Mas o que tramita desde a Constituição de 88 no Congresso Nacional é um projeto de lei complementar, né? Eu já mencionei para vocês, um dia, quem sabe, eles vão chegar a uma conclusão sobre como conceituar grandes fortunas, para diferenciar do imposto de renda. Mas, para justificar essa incidência, né, sobre as grandes fortunas. E aí é um projeto de lei complementar, tá? Então, o inciso menciona a instituição do imposto nos termos da lei complementar. A próxima exceção eu já dei para vocês. É a chamada competência residual da União. E aí, na competência residual, nós temos dois artigos. Você lembra? Primeiro, o artigo 154, inciso 1 da Constituição,
154, inciso 1, que trata dos impostos. Novos impostos que a União resolve instituir. E nós já vimos que ela precisa de lei complementar. Segundo caso de competência residual, está previsto no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. 195, parágrafo 4º. Também é competência residual, mas aí é para contribuição de Seguridade Social. Contribuição que financia previdência, assistência e saúde. Na redação original da Constituição, eu só tinha esses casos: empréstimo compulsório, IGF e os 2 artigos de competência residual. Só que veio a reforma, a emenda constitucional 132, e ela trouxe, 132/23, né? E ela trouxe mais exceções. Então, próxima exceção é o chamado IBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, que irá substituir o ICMS e o ISS. Ele vai ser instituído por uma lei complementar. Competência, como nós vimos, é compartilhada, e aí vai ser instituído por lei complementar de caráter nacional. A exceção está no artigo 156, letra A, da Constituição Federal. 156, letra A. A próxima exceção é a CBS, né? A Contribuição de Bens e Serviços, vendo essa reforma, né, da tributação do consumo, a CBS vai substituir a COFINS e o PIS. E também vai ser instituída por lei complementar. É a mesma lei complementar do IBS, né? Elas têm que ter o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesmos regimes diferenciados, mesmas imunidades. Então, tudo vai estar na mesma lei complementar. A CBF está tratada no artigo 195, inciso 5º da Constituição Federal. 195.5. A IBS é a parte da CBS, a reforma ainda não entrou, né, não produz ainda seus efeitos, os impostos não foram instituídos, mas, obviamente, a cobrança ainda não se iniciou, né? Mas a previsão está nesses artigos. A CBS é uma contribuição para a Seguridade Social. Vocês vejam que o 195 trata das contribuições para a Seguridade, ela visa financiar a Seguridade. Como COFINS e PIS, que vão ser extintos, também eram para a Seguridade, ainda são, né? Ainda estão sendo cobrados. Então, são para a Seguridade. A última exceção é um novo imposto que foi criado, que é o imposto seletivo, que está no artigo 153, inciso 8º da Constituição Federal. 153.8. Ele é um imposto federal e ele também vai ser instituído por uma lei complementar. Na verdade, é a mesma lei complementar que vai criar IBS, CBS e imposto seletivo. Vocês devem estar acompanhando, né? É o projeto de lei complementar número 68. Tá? Ele já foi aprovado por uma das casas e foi para o Senado. Então, assim, é o PLP 68. Ele trata dos 3, ok? E aí nós fechamos esse assunto. Fora isso, tudo o resto é por lei ordinária. E aqui eu gosto sempre de destacar o seguinte: cai muito em concurso contribuições, e as únicas para as quais se exige lei complementar são as de Seguridade Social residuais e a CBS. Só. Então, COFINS foi instituído por lei ordinária, PIS é por lei ordinária, PASEP por lei ordinária, as contribuições interventivas por lei ordinária, a CID Combustível é por lei ordinária, contribuições de interesse das categorias econômicas e profissionais, leis ordinárias, né? Salário de educação é lei ordinária, a contribuição sobre o lucro líquido é lei ordinária. O que se exige lei complementar, eu repito, é CBS e as novas contribuições de Seguridade Social que não estão no 195, né? São aquelas outras fontes, com base na competência residual, algo novo que a União vai instituir, tá? Então, vai criar. Então, não é qualquer contribuição. Isso cai muito em múltipla escolha, certo e errado, muito. Então, não misturem, tá?
Uma outra observação que eu gostaria de fazer, porque esse é um erro muito comum, que eu vejo muitos alunos fazendo, é o seguinte: aqui, a discussão da legalidade, ela tem a ver com a instituição do tributo, é com o exercício da competência. E quem exerce a competência é o ente federativo. Existe uma lei complementar, e aí as pessoas misturam, que é uma lei complementar que é nacional, que é a principal lei complementar tributária, que é aquela que está tratada no artigo 146 da Constituição Federal. Nós vamos estudá-la, né, quando eu vou tratar da legislação tributária, eu vou falar das leis complementares, vou tratar desse artigo 146, mas o que eu quero nesse momento é que vocês não misturem. O artigo 146, ele tem uma tripla função principal. Ele vai dirimir conflitos de competência, não se esqueçam do 46, o 46 é fundamental. Dirimir conflitos de competência, regular limitações ao poder de tributar, eu já falei desse artigo 146 aqui. As imunidades vão ser regulamentadas por lei complementar, por essa lei complementar ou por uma lei complementar. Os princípios que nós estamos estudando também. E o terceiro, que é estabelecer normas gerais, normas gerais. E eu vou ter uma lei complementar que vai definir fato gerador, base de cálculo e contribuinte para impostos, só impostos. Tudo isso está no 46. Essa lei complementar, ela é de caráter nacional. E ela hoje é o CTN. Quando a gente estuda o CTN, ele na origem era uma lei ordinária. Ele foi aprovado como lei ordinária, né? Então, quando ele foi lá votado e aprovado, lá em 1966, ele era uma lei ordinária. Só que quando veio a Constituição Federal, como o CTN atendia ao artigo 146, ele delimita fato gerador, base de cálculo e contribuinte da maioria dos impostos, ele dirime conflitos de competência, ele regulamenta limitações ao poder de tributar. Então, como ele atendia ao disposto na lei complementar, ele foi recepcionado, na sua maior parte, como o status de lei complementar, recepcionado pela Constituição de 88. Por que eu digo na maior parte? Porque o que traz o status de lei complementar são as matérias do artigo 146. Aquilo que o CTN atende ao artigo 146 é que tem status de lei complementar. Vocês vão perguntar assim, mas tem coisas no CTN que não atende o 146? Sim, porque o artigo 146, a CTN de 66, né? A Constituição da Constituição Federal de 88. Então, existe uma parte do CTN, especialmente a que é relacionada à inscrição endividativa, que é a parte final de administração tributária e a inscrição endividativa, que engloba inscrição endividativa, onde você está tratando basicamente de processo. Então, a inscrição endividativa, que vai gerar o título executivo da fazenda, isso é processo, é procedimento, né? Então, em relação a essas matérias, o CTN tem status de lei ordinária. Tanto é que tem casos em que a LEF, que é de 80 e é posterior ao CTN, tem uma regra diferente. E vai prevalecer a LEF, que é uma lei ordinária. Tá? Então, a matéria de inscrição endividativa, se tiver conflito entre o CTN e a LEF, existe esse conflito, pelo menos em um caso, vai prevalecer a LEF. Tá? Por quê? Porque nessa parte o CTN tem status de lei ordinária. Porque na origem ele era uma lei ordinária. E é interessante que essa questão, uma vez caiu no BNDES, foi um arraso. Porque as pessoas acharam a pergunta boba. Mas claro que o CTN... A pergunta era assim, qual é o status do CTN? O CTN é uma lei ordinária ou uma lei complementar? E aí todo mundo assim, na origem a lei ordinária é recepcionada com status de lei complementar pela Constituição Federal. Não, todo mundo decora que ele tem status de lei complementar. Mas ele tem status nas matérias do artigo 146. Ok? Mas tem pontos dele que não tratam disso. Então ele continua tendo status de lei ordinária. Ok? E foi um arraso, porque pouquíssimas pessoas colocaram isso. Pouquíssimas pessoas destacaram que tem parte do CTN que não tem esse status. Tá? Não é o CTN inteiro. Né? Às vezes a gente decora, sabe, o CTN todo tem status.
Porque 99% do CTN tem estágio de lei complementar, mas não é 100%, ok? Então, isso é importante. E vocês vejam, aqui é uma lei complementar de caráter nacional, aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Mas a Constituição não cria tributo. A lei complementar, o CTN, não cria tributo. Ele fixa normas gerais. Isso é fundamental. Okay? O que ele vai fixar são normas gerais que devem ser observadas pelos entes ao instituírem os seus tributos, né? Ao cobrarem os seus tributos. Mas o CTN não cria tributo, ele não institui tributo. Mesmo quando ele define fato gerador, né, base de cálculo e contribuinte, quando ele atende à Constituição lá no 463A, que exige lei complementar para isso, ele simplesmente fixa a norma geral. O tributo vai ser instituído pelo ente federativo competente. E aí você entra na regra da legalidade. E aí a regra geral é lei ordinária. As exceções são leis complementares. Tá? E aí vão ser leis complementares dos entes federativos. Né? É diferente do 146. O 146 é um artigo de caráter nacional. Né? Isso é importante porque você não pode cobrar um tributo com base na Constituição Federal exclusivamente, nem com base exclusivamente no CTN. O CTN define a norma geral, mas o tributo tem que ser instituído por aquele ente que é o competente. Eu vou ter que ter uma lei federal, estadual, municipal, que vai instituir aquele tributo, que vai estabelecer os elementos do fato gerador, né? E que depois você vai poder conceder benefícios fiscais. Então, não misturem, porque o que eu vejo muito é as pessoas pensarem, quando eu pergunto se precisa de lei complementar para a instituição, as pessoas pensarem no CTN. Não é isso, tá? São situações diversas. Ficou claro? Isso é importante. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente continua a análise do princípio da legalidade tributária. Até lá!